Olá, bem-vindos ao Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. Espaço esse que está sempre falando a respeito de tudo que acontece com o agronegócio do Brasil. Esse segmento maravilhoso e também tudo que acontece com a revenda, com a distribuição, com as cooperativas, mas não dá para deixar de falar em várias evoluções que acontecem com esse segmento tão dinâmico, né? E que traz tanta divisa, aí, quase 25% do produto interno bruto brasileiro. E a gente está sempre conversando, como vocês sabem, com o apoio do Clube Agro Brasil, os nossos parceiros, Clube Agro Dealer, um serviço especializado em distribuição, e eles fazem o quê? É um marketplace que ajuda a levar a tecnologia da indústria para o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, que é o pecuarista, e ainda por cima dá pontos, bonifica essas compras, e a pessoa usa para quê? Para comprar mais insumos e investir no seu negócio. Então, eu falei a respeito de muitas evoluções, só que tem algumas coisas aí que permeiam, são coisas que não deixam, né, de estar dentro de um negócio, independentemente de que fase a gente esteja, se essa fase demora 50 anos, 100 anos, 150 anos. Um caso desse é a sucessão dentro da fazenda brasileira. É para isso que eu tenho o maior prazer de bater um papo aqui com o Cláudio Magalhães Batista, que está falando lá de Ponta Grossa, minha cidade maravilhosa, pertinho de Curitiba. Ele que é um advogado integrante da banca Salamacha Batista Abaixo e Calista Advocacia. Ô Cláudio, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá? Bom dia, tudo bem, Ulisses? Eu agradeço aí a oportunidade. Eu acho que é um tema bem interessante a ser tratado aí, está muito dentro do agro, está muito em voga já há algum tempo aí. Então, estamos aí para, dentro do possível, esclarecer o que for necessário. Perfeito. Cláudio, fala uma coisa, rapaz. Existe alguma característica que é peculiar ao proprietário rural, né? Quer dizer, que aí vai pegar na sucessão familiar ou não, ou profissional, dentro do agronegócio? Veja, Ulisses, as diretrizes são mais ou menos as mesmas dentro de uma empresa comum ou até dentro do agronegócio. Aham. Mas, claro que dentro do agro, existem alguns aspectos que exigem um pouco mais de cuidado, tá? Principalmente o que diz respeito à vocação dos herdeiros em relação ao agro. Ah, tá. Até porque a sociedade mesmo ela é majoritariamente urbana, né, Cláudio? Exatamente, exatamente. E dentro do agro, claro, normalmente é muito maior o volume assim, o percentual de herdeiros que têm interesse, né, e na continuidade do negócio, na perpetuação do negócio, né, até para pelo próprio foco que normalmente se dá em relação a essa atividade aí, desde o pai trazendo os filhos para dentro dessa atividade, né, isso é muito mais comum do que na atividade empresarial, societária, vamos dizer assim, é, de empresas urbanas, como diz você, né? Aham. Rapaz, você está falando uma coisa que me lembra muito do integrante da sociedade rural brasileira que usava uma expressão disso que você está falando, eu acho, né? Você me corrige se eu estiver falando bobagem. Que é a co-sucessão. Quer dizer, não vá pensar em sucessão quando você estiver lá no fim da viagem. Procura fazer o mais Exatamente, cedo possível essa convivência, porque isso facilita demais a sucessão, né? exatamente. E, na verdade, assim, a antecipação desse projeto é o principal dele. Quanto mais você antecipa um projeto de sucessão familiar, maior é a chance de êxito de um projeto desse. Né? E esse tema, na verdade, está vindo para o agro aí de forma um pouco mais forte há uns 5, 6 anos. Né? É Quantos bastante anos? há uns 5, 6 anos que isso está Tá, mais forte no agro. perfeito. Então, é recente realmente. Né? Rapaz, e fala uma coisa, e quando a pessoa resolve fazer a sucessão, seja com antecedência ou não, quais são os primeiros passos que ele tem que tomar aí juntinho ali, amparado por um trabalho de advocacia, gente pertinho orientando? Certo, veja assim, a gente aqui dentro do escritório, a gente procura primeiro entender, né? Entender o que é a família, entender principalmente o fundador ali, né? O capitão do time aí pretende com tudo isso, né? Com esse projeto de sucessão. Porque, assim, claro que isso tem muitas variantes, né? E Ah, isso passa não só pelo estudo da vocação, né, dos herdeiros, né? Qual deles que tem realmente a intenção de continuar o negócio e tem realmente a vocação, né? Que alguns ali não tem tanta força dentro do agro, não tem, assim, a proximidade com o tema, né? Então, a gente analisa muito isso, qual que é a intenção do fundador, né, do chefe de família e qual é a vocação dos herdeiros. E um terceiro elemento que a gente procura investigar também é a ah, natureza da atividade que está sendo exercida. Né? Eu acho que você tem que entrelaçar todos esses elementos para você daí sim
chegar a uma estratégia no plano de sucessão. Perfeito. Ô, Cláudio, fala uma coisa. Quando essa pessoa resolve fazer a sucessão, né? Como eu já disse, ou lá no finalzinho da jornada, ou então com bastante antecedência, o que é mais indicado. E ele tem um número de descendentes. E parte desses descendentes não tem interesse em tocar o negócio. Normalmente, que tipo de medida esse proprietário tem? Ele pega e faz sucessão com quem está interessado ou não? Ou toma uma outra atitude, entrega para o executivo, vende o negócio, faz alguma coisa assim? Ulisses, depende muito do porte do negócio, Tá, né? Quando você encontra aí um negócio com um porte um pouco maior, né? Grandes fazendas, grandes áreas, uma atividade já um pouco mais desenvolvida, aí você tem que partir uma das alternativas é você passar isso para profissionais da área, tá. né? E talvez um ou outro herdeiro entrar dentro disso. Aí você pode deixar o restante da família dentro de um conselho de administração, Aham, né? Dando as opiniões, enfim, mas não interferindo diretamente no dia a dia da empresa, né? Isso é uma das alternativas. Quando se fala aí de uma atividade de porte um pouco inferior, né? Aí você tem que partir aí realmente por uma disposição dentro dos herdeiros ali em relação à atividade, à atribuição de cada um deles nessa atividade, perfeito. né? Você já vai pensando lá na frente como que isso vai ser ocupado, né? Os direitos, os deveres, né? As atribuições de cada um desses herdeiros dentro dessa atividade. E fala uma coisa para mim, Claudio, se você puder, claro, né? E quando dá encrenca, quando tem chute na canela, normalmente como é que é essa canelada? Na verdade, assim, dentro disso, né, Ulisses, você está antecipando uma encrenca, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião com o pessoal do agro e eu Ah, falei que, na verdade, é bom que essas encrencas aconteçam enquanto o chefe de família está ali, é né? verdade, né? Né? Porque ele mais ou menos assim, ele vai organizando as coisas, né? Ajuda a gente a organizar as coisas, né? Existe ainda uma imposição desse chefe de família para definir as coisas. E quando essa encrenca deixa, você posterga uma encrenca dessa, né? Vamos É. dizer, falece o chefe de Ela vai família, crescendo, né, Claudio? aí a coisa se agiganta, né? Isso Aham. é bem complicado. Então, realmente, você antecipar é o principal, né? Perfeito. E fala uma coisa, rapaz, e o sentimento desses proprietários, né? A gente tem uma marca muito grande, né? O agronegócio brasileiro, primeiro, é um segmento espetacular, né? De um sucesso Sem estrondoso dúvida. nos últimos Sem dúvida. 40, 50 anos, né? E muita gente que ajudou a fazer parte desse sucesso, hoje está com a idade de 60, 70, até 80 anos, né? É muito dolorido para eles, mesmo que faça uma sucessão bacaninha, né? Os filhos top e tudo mais, ele largar aquele negócio que significou a vida dele. Muitos saíram das suas cidades, né? Mudaram de estado, viajaram milhares de quilômetros, né? Sem dúvida. E assim, Ulisses, veja, é dolorido, mas de uma certa forma, dentro desse projeto, a gente procura colocar esse fundador, né, esse chefe da família dentro dessa atividade, né? Tá. A gente nunca procura excluir esse chefe, até por uma questão de orgulho, enfim, e até de estabelecer, assim, usar os mesmos valores que ele teve e a experiência dele nesse tempo dentro desse projeto, né? Então, claro, é dolorido, mas eu penso que a maior dificuldade que a gente encontra é realmente pelo fato de que muitas vezes esse chefe de família não vê nos filhos a força de trabalho, né? Hoje a gente sabe que a Tá. juventude está um pouco mais focada em outras atividades do que propriamente na agricultura. E realmente a maior dificuldade é essa, né? Quando o pai de família ali vê, olha, meus filhos não têm essa força de vontade, essa disposição que eu tinha lá atrás, Não tem a né? energia do velho, né? Exatamente. Essa é a maior dor que a gente encontra hoje, né? Que a gente verifica hoje. E fala uma coisa, Claudio, eu sei que é difícil na média você falar, de repente você falar numa coisa que é mais simples, numa coisa que é mais complicada, fazer esse trabalho que aí o advogado faz, a banca faz para o cliente, é demorado para deixar os pingos nos is, assim, dentro de um agronegócio, né? Veja, Ulisses, na verdade, assim, a gente encontra muitas bancas que vêm com projeto pronto, Tá, né? Pacote pronto, bonito, e isso não existe, certo. sabe? Fala-se muito da holding, né? Ah, vamos montar uma holding e tá aí o projeto acessório. E não é nada disso. A holding, às vezes, pode nem ser necessária. Tá. E muitas vezes é só uma pequena parte desse projeto. Mas, assim, não vejo que seja demorado. O problema maior é que, assim, é necessário um amadurecimento desse projeto, sabe? Tá. Então, a gente vai verificando no decorrer muitas coisas, né? Conhecendo os membros da família, conhecendo as necessidades, conhecendo a intenção de cada um deles,
Ontem mesmo eu falei nesse atendimento que a gente fez ontem, a gente falou, olha, isso aqui é um confessionário, Ah, né? A gente mantém aqui dentro, claro, um cuidado muito grande em relação à confidencialidade. Então, a gente pede sempre para os protagonistas desse projeto que realmente façam uma confissão, né? E a gente sim. procura dar uma blindagem em cada uma dessas confissões para realmente entender a participação de cada um deles. Mas, assim, em termos de tempo, Ulisses, a gente estima sempre um projeto desses, quando é um porte um pouco maior, aí no máximo em 24 meses. Tá? Até achei que fosse mais complicado, rapaz. A gente procura, claro, dar uma celeridade, porque, claro, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Pode, Claro. uma pessoa de uma idade um pouco mais avançada pode exigir um pouco mais de celeridade nisso, né? E, claro, como eu falei, claro que isso tem uma necessidade de um amadurecimento, entender melhor o que é, o que a família quer, né? E a gente não pode acelerar, né? Então, são dois lados que a gente procura alinhar aí dentro desse projeto. Perfeito. Gente, eu estava conversando com o Cláudio rapidinho, um pouquinho antes de começar a gravar, e ele estava me falando que o escritório já atuava no agronegócio e com essa questão de sucessão quando ele entrou no escritório, né, que fica em Ponta Grossa. Nessa história sua aí, ô Cláudio, por outro lado, a gente jornalista está sempre querendo saber, está sempre querendo falar de má notícia, né? Mas eu imagino que você teve processos de sucessão que você comandou, né, que você ajudou, e que se completou, foi um sucesso e a pessoa, o proprietário, ficou muito satisfeito, principalmente se for um filho, um parente direto que gosta de atuar no negócio, né, e assume com vigor. Você teve esses casos que você observa com casos de completo sucesso? Sem dúvida. A maior parte, na verdade, sabe, Ah, é? Ulisses? A maior parte, porque a gente Legal. realmente procura colocar assim, você tem que pensar sempre em como eles vão agir lá na frente, Tá. né? Então, assim, e deixar sempre uma brecha, Ulisses, para que esse projeto possa ser mudado, dependendo de algumas variantes, Ah, né? perfeito. Eu ia te Entende? perguntar Claro, isso agora. Por exemplo, esse caso que você está dando é, por exemplo, o caso de, sei lá, de filhos que vão nascer de um filho do proprietário que fez a sucessão, é isso, por exemplo? Ou tudo isso, tudo separação. isso. Exatamente. E, inclusive, também, Ulisses, um outro elemento que é importante Ah, é você estabelecer regras para o ingresso de terceiros dentro da sociedade. perfeito, perfeito. Aham. Né? A gente sempre brinca, vem sempre o cunhado lá para querer entrar e dar É. palpite na atividade. Não, mas Então, isso pode tem ter que um, tomar um cara bastante que quebrou cuidado. dinheiro no negócio também, né? Que está interessado Sem em dúvida, sociedade, né? sem dúvida. E tudo isso tem que estar previsto no projeto. Né? Claro que você nunca vai fechar todas as possibilidades, mas dentro do possível, pelo menos estabelecer algumas regras gerais que se Perfeito. devem ser observadas dentro da sociedade. Né? Então, assim, porque nossa maior preocupação, Ulisses, a gente tem até traz alguns números, Ah, dentro das empresas que têm um perfil familiar, o IBGE até coloca 90% delas têm um perfil familiar dentro das empresas em geral, que né? coisa, né, rapaz? Dessas empresas, 70% delas fecham antes da terceira geração. Mamma mia. É um número absurdo, né? Mas é uma realidade, né? Claro que isso está mudando com essa nova forma de ver o projeto de sucessão, né? Porque, assim, a maior dificuldade é você pensar no falecimento, Claro. né? O brasileiro não tem essa cultura de pensar, poxa, tem O esse latino acha cuidado. que tudo é forever, né, Cláudio? Exatamente. E assim, essa dificuldade dos filhos falarem com o pai sobre isso, né? Poxa, eu vou falar com meu pai sobre isso, eu tenho a preocupação aí com a atividade agrícola, mas como é que eu vou falar para meu pai isso, né? Ele vai estar achando que eu estou já querendo que ele morra e tal, aquela história toda, né? E Não, é realmente um assunto delicado mesmo. é delicado e a gente do senhor também tem que tomar esse cuidado, né? Depende de quem tem a iniciativa. Quando os filhos têm a iniciativa para estabelecer esse projeto, claro que o cuidado é ainda maior, né? Trazer o chefe de família aqui, explicar as razões e tal, isso tem que ser realmente tem que ter um cuidado bem grande. Perfeito. Eu ia te perguntar se as novas gerações, as que inclusive já assumiram o negócio, estando dentro de uma sucessão realizada pelo pai, pelo avô, qualquer coisa assim, eles são pessoas preocupadas com essa questão ou não? Ou eles já estão numa fase em que já está contemplada a questão até de sucessão dele, como você acabou de falar a respeito de procurar prever o mais longe possível. Eu diria que é meio a meio, sabe? A preocupação entre o chefe de família e os filhos, né? Isso varia muito,
mas eu diria que na iniciativa, metade é iniciativa do chefe de família e outra metade é dos filhos. Tá, Mas existe sim a preocupação, né? Mas o que é muito comum, Ulisses, é que um dos filhos tenha uma preponderância em relação aos demais, tá. né? Geralmente, o filho mais velho é quem assumiu desde o início a atividade e está um pouco mais inteirado com a Perfeito. atividade. Até por Isso é causa da muito idade, né? Exatamente, isso é muito comum, né? Mas existe sim uma preocupação dessa geração mais nova. Mas tem sempre o filho que está um pouco mais desinteressado, tem Tem uma de outra tudo, né? atividade paralela. Então, assim, realmente a gente não vê uma preocupação assim da totalidade da família, né? Perfeito. E a gente sempre que fala em sucessão, a gente está sempre com a palavra remetendo à família, né? Mas existe muito caso atualmente de propriedades agrícolas, né, agropecuárias, que o pessoal está fazendo a transferência para conselho de administração, como você citou rapidamente, ou até mesmo para a gente que está comprando o negócio. Existe isso também no caso aí do escritório de vocês ou não? Bastante, bastante existe. Porque, como eu falei, depende sempre do porte, Aham, né? E quando a gente percebe que, principalmente, que as divergências dentro da família são muito grandes, né, a gente procura arrumar isso para o conselho de administração, né? O conselho de administração é, vamos dizer assim, claro, um apoio para aqueles profissionais que vão ser eleitos para dar continuidade na empresa, ok. né? Uhum. Eles vão ter a gente procura estabelecer quais são os limites em relação à opinião desse conselho de administração dentro da empresa, né? Porque, claro, se você contrata um profissional para tocar ali o negócio, você está presumivelmente confiando muito nessa pessoa ou naquele Exatamente. grupo que vai tocar a empresa, né? Então, é realmente um trabalho bem cuidadoso estabelecer aí as atribuições dentro de todo esse projeto, né? Perfeito. A gente está chegando ao finalzinho do Papo Prateleira aqui com o Cláudio, mas eu queria ainda aproveitar para fazer uma última questão, que é assim, a gente está sempre falando bastante assim, sobre revenda, sobre distribuição, né? Os distribuidores aí de insumos agrícolas e pecuários, né? E é um mercado que é simplesmente, a cada ano que passa, pega mais fogo, viu? É concentração, é compra, é investimento nacional, investimento estrangeiro, investimento de fundos de investimentos internacionais, né? É uma movimentação que não para. É muito importante, né, a presença de estar ali com uma banca de advogado assessorando o camarada da revenda e da distribuição que vai fazer o negócio, né? E também vocês atuam nessa área especificamente, a distribuição de insumos? Sim, tem alguns casos já aqui no escritório, né? Não é tão comum, mas existe isso, né? Tá. Porque daí você vai arrumar aí para uma atividade mais empresarial, né? Exato. O que você atrai numa situação, num caso desses, Ulisses, é muito mais a questão tributária, Tá. né? Claro que qualquer projeto de instituição familiar você vai envolver e tem um foco muito grande na economia tributária, assim, uma economia futura de custas, inclusive com honorários advocatícios, Exato. né? Mas quando se diz respeito a uma questão de uma empresa de distribuição de insumos, né, que no Brasil inteiro é muito comum, claro que, vamos dizer assim, as diretrizes são um pouco diferentes, Perfeito. né? Mas a importância é tão grande quanto numa empresa familiar comum, né, que é voltada para a atividade agrícola direta, né? Numa empresa de insumos, as peculiaridades dizem respeito mais à acordo de sócios, à atividade empresarial propriamente dita, né? Perfeito. Um negócio mais como negócio mesmo, né? Exatamente, exatamente. Agora, em qualquer tipo de casa, hein, Cláudio? Eu acho aí com a Salamacha, Batista, Bage, Calista, Advocacia vai estar bem, né? Vocês estão no Paraná, rapaz. Esse lugar aí é um lugar espetacular do agronegócio, é cliente nunca vai faltar, né, Cláudio? Ah, sem dúvida. A gente respira o agronegócio aqui, né? A Demais. região aqui de Ponta Grossa é muito forte, né? A gente tem também filiais em Curitiba e Castro, que é uma cidade próxima aqui também, que tem uma colônia holandesa muito forte aqui também. Exatamente. Vítima Marfim e Cara, tudo mais, né? a gente respira o agro, respira projeto de sucessão aqui, né? A gente tem uma equipe voltada só para esse tipo de projeto, né? Que envolve o tributário, né? A área tributária e a área civil, né? Mas realmente a gente está é o nosso dia a dia aqui dentro do escritório.
Que maravilha, ainda bem, graças a Deus, viu, gente? Porque aí é um setor aí trabalhando de maneira fantástica e ajudando, segundo os últimos números, ajudando e atingindo uma população de quase 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Basicamente com o quê? Com alimentos e com produtos que levam saúde e conforto para a população. Então vai de algodão, vai a lençol, é um monte de coisa e o principal de todos, que é a alimentação. Ô, Cláudio, eu queria super agradecer a presença do Cláudio, esse homem que é da Lapa, me fez lembrar daquela cidade que é uma gracinha, uma cidade histórica, uma cidade que vale muito a pena você visitar se estiver passando pertinho dali, porque você vai ver umas construções muito bonitas, tudo impecável e vai rememorar uma parte muito importante da história do Paraná. Obrigado pela presença aqui no Papo Prateleira, tá, Cláudio? Agradeço, Ulisses, e me coloco à disposição. Claro que existem muitas dúvidas ainda dentro desse tipo de projeto, né? Então, me coloco à disposição. O papo foi muito legal, realmente um bate-bola interessante, né? O formato do programa é sensacional, eu já tinha acompanhado outras vezes aí, mas realmente, como falei, me coloco à disposição, o que precisar aí, ele está aqui. Ah, que maravilha. Então ele vai voltar muitas vezes, viu, gente? Porque é o seguinte, você, se não teve um advogado na vida, você vai precisar. Por quê? Porque é principalmente a primeira maneira que a gente tem de garantir os nossos direitos diante de qualquer situação mais complicada que surja na vida, e mesmo que não haja uma situação complicada, como é o caso da sucessão. É uma questão de antecipação de uma divisão, de um acerto que precisa ser feito, porque a gente sabe que a vida é finita e as coisas não duram para sempre. Elas são muito dinâmicas. Vocês acompanharam essa conversa com o Cláudio Magalhães Batista, ele que é integrante da Sala Marcha Batista, Abage e Calixto Advocacia, um homem que fica lá em Ponta Grossa, mas tem os outros escritórios, como ele acabou de falar, e vocês acompanham essa conversa com o Cláudio nos nossos dois espaços na internet, que é o nosso site de notícias, agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br, e a conversa com o Cláudio também vai se tornar o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Cláudio, um grande abraço, bom trabalho para você e volte mais vezes, tá? Um abraço, Liz. Obrigado aí, um abração. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.